Pessoal, gravando a aula de oligopólio, né? Então, o oligopólio, ele refere às estruturas de mercado intermediárias entre concorrência perfeita e monopólio, ou seja, ela é um tipo de mercado que nem existe muitos produtores atuando no mercado sem ter influência nos preços, como também ele não é um monopólio onde tem apenas uma única firma atuando no mercado e ditando o comportamento do mercado, certo? Ela vai ter o perfil de quê? De poucos vendedores, certo? Onde cada um pode oferecer um produto similar ou idêntico aos outros, certo? E um outro detalhe, como ele está dentro do mercado de concorrência, de competição imperfeita, certo? Apesar de você ter poucas empresas atuando no mercado, essas empresas elas têm de forma individual poder de atuação de determinar o preço de mercado, certo? Lembrando, concorrência perfeita, eu tinha várias firmas onde elas não tinham poder de atuar sozinha na determinação de preço. No monopólio, eu tinha apenas uma única firma e essa única firma ela determinava o preço de mercado e a quantidade a ser produzida. Aqui eu tenho poucos vendedores, mas esses poucos vendedores eles detêm grande parte, se não totalidade do mercado, certo? E eles têm poder de forma isolada de determinar o preço de mercado e também determinar a quantidade a ser produzida, a ser comercializada, certo? Esses poucos vendedores eles ficam ofertando produtos similares ou idênticos, certo? As firmas, cada uma delas são independentes, certo? Essas firmas elas estarão em melhor situação cooperando e se comportando como um monopolista, produzindo uma quantidade menor e um determinado preço acima do custo marginal. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que as firmas elas são poucas, certo? Mas elas têm poder de atuação, mas todas elas buscam o quê? Uma certa cooperação, certo grau de cooperação, de atuação no mercado, certo? Essa cooperação pode dar tanto no preço, quanto também na quantidade a ser produzida, a ser comercializada, certo? É uma forma que elas têm de controlar o mercado. E os preços desses produtos, eles tendem a ser acima do custo marginal. Por que é interessante colocar isso? Primeiro, que vai estar numa situação melhor do que concorrência perfeita. Lembra que concorrência perfeita, o preço era igual ao custo marginal, que era igual à receita marginal, certo? E vai estar numa situação não tão privilegiada quanto no monopólio, certo? Ela vai estar na situação intermediária. Ela vai pensar como um monopólio, porque ela acha que ela determina de forma isolada que ela atua, certo? Mas o fato dela cooperar consegue dar um lucro melhor para todos, certo? Esse lucro tende a ser menor do que o lucro se ela fosse um monopólio, mas maior do que em concorrência perfeita, certo? O preço do oligopólio ele é menor do que o preço do monopólio, mas maior do que o preço de mercado em concorrência perfeita, certo? É isso que eu acabei de explicar para vocês, certo? Eu posso ter também um duopólio, certo? Duopólio são duas empresas que determinam o mercado, certo? Que elas podem agir como monopólio. Contudo, as duas firmas elas têm que entrar em acordo para o quê? Para a determinação da quantidade vendida e do preço de venda, certo? Em alguns países, certo? Isso é tido como cartel, certo? Quando as duas elas agem como uma, certo? Conforme acordo, certo? Isso é uma prática proibida em vários países, inclusive no Brasil.
certo? Essa prática de cartel, ela é combatida na economia. E quem é que controla isso daí? Seria um órgão público chamado CAD, Conselho de Administração e Defesa do Consumidor, da economia, certo? Então, por quê? Porque o fato de você determinar preço e quantidade, certo? Atuando no mercado é uma forma também de controlar tudo, certo? Controlar todo o setor, certo? Então, o CAD ele procura o máximo possível tentar combater esse tipo de ação, certo? Então, apesar do oligopolista desejar formar cartéis e obter lucro e monopólio, nem sempre isso é possível. A legislação antitrust, certo, proíbe acordos explícitos entre empresas de oligopólio, analisando como um problema de política pública. Ok? Então, de forma resumida, certo? Ela tem provável nível de produção, se afirma em oligopólio, perseguir seus próprios interesses, certo? Ou seja, cooperar em um cenário melhor, certo? A produção conjunta é a maior que a quantidade em monopólio, mas menor do que a quantidade de mercado competitivo, certo? Ou seja, no mercado de oligopólio, o nível de produção ela é maior do que o nível da monopolista, certo? Mas menor do que o de concorrência perfeita. Até porque concorrência perfeita existem várias firmas atuando no mercado. O preço de mercado ele é menor do que o preço de monopólio, mas é maior do que o preço de mercado de concorrência perfeita. E o lucro total é menor do que o lucro de monopólio, mas é maior do que o lucro de concorrência perfeita. Ok? Pronto, gravei tudo.